Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo em mais um episódio do Papo e Negócio, seu podcast de empreendedorismo da cidade de Parintins. Eu sou Enzo Felipe, estamos aqui para mais um episódio maravilhoso com muito insights e hoje com um convidado muito especial. E aí a Nádia vai falar pra gente quem é que vai sentar nessa bancada com a gente hoje, Nádia. Boa tarde, muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio do Papo e Negócios. Eu sou Nádia Almeida. Estou aqui com meu amigo Enzo e hoje nós trouxemos o Joel Pessoa, do Bar do Joel. Essa pessoa que já é um ícone aqui na nossa cidade, né, Enzo? Quem que nunca foi no Bar do Joel? Não, é para trazer o well. Então, Joel, muito bem-vindo aqui ao podcast Papo e Negócio. E a nossa pergunta é a de sempre. Quem é o Joel Pessoa? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Enzo. Boa tarde a todos os telespectadores do podcast Papo e Negócio, né? É uma honra estar aqui, né? Isso aqui não foi fácil eu chegar aqui, né? Devido ao nosso desencontro, mas eu tô feliz, né? Por receber esse convite. Então, o Joel ele é filho de Terra Santa, né? Do estado do Pará, uma cidade vizinha aqui de Parintins. E eu vim para Parintins, eu tinha 14 anos e me apaixonei por Parintins. Estou hoje aí em Parintins há 33 anos e, como diz, o boi escolhe a gente, né? O caprichoso me escolheu, mas eu sou apaixonado pela nossa cultura. Ai, Nádia, mais um caprichoso aqui. Mais um que só escolhe gente legal. Mas o garantido vai ganhar esse ano. E pós-festival, tu vai ver só gente do garantido. Não vai ter essa discussão agora só porque a gente tá entrando em maio. Entendeu? Pelo amor de Deus. Ai, Joel, então quer dizer que você é de Terra Santa e com 14 anos vem para Parintins. Como é que foi o início dessa jornada? Você veio com 14 anos para Parintins? Já ficou aqui? Sim, eu vim com 14 anos, né? Então, a minha vida começou aqui na Francesa. Vim a convite dos meus tios, que moravam aqui na Francesa, e comecei a trabalhar na época aqui no mercado, né? Como aí, vendedor de mingau, café da manhã, através deles. E depois eu consegui meu primeiro emprego, né? Como frentista, que eu era muito apaixonado por essa profissão. E depois... Em qual posto, João? Era o Pontão Lustosa, hoje não existe mais aqui, era de uma empresa de Manaus, mas quem gerenciava aqui era o seu Carlito. Seu Carlito, aí eu trabalhei uma temporada com eles. Infelizmente aconteceu um episódio e eu tive que me ausentar. Qual foi o episódio? Um tempo de novo em Terra Santa. O que aconteceu? Mas eu de teimoso voltei para Parintins, porque eu tinha que voltar para Parintins. E tu tinha quantos anos quando tu começou a trabalhar? Nesse pontão? 16 anos. 16 anos já, né? Sim. Ele ficou 2 anos vendendo mingau. 2 anos vendendo mingau. Aí tu ficou um tempo em Terra Santa de novo. Tu ficou quanto tempo por lá? Eu fiquei 6 meses, mas a minha paixão era Parintins. Eu disse, eu tenho que voltar a Parintins. Entendi. Voltei e tô até hoje aqui, né? Mas aí quando tu voltou, o que foi que tu te estabeleceu aqui? Tu continuou trabalhando no pontão ou tu foi pra outra coisa? Não, então, eu fui trabalhar em uma outra empresa, né? Que essa empresa eu trabalhei há 17 anos. Que, na verdade, eles me acolheram como um filho deles também, que eu tenho uma consideração imensa por eles, que é a família do Lojão Popular, né? Seu Fernando e Dona Fátima, tanto é que ela me considera como um dos filhos dela. E eu fiquei 17 anos trabalhando com eles. Depois eu tive que pedir, né, para mim sair, né, para poder trilhar meu caminho. E assim, quando tu diz trilhar o teu caminho, o Bar do Joel em si, ele foi a tua primeira ideia? Ou tu teve alguma outra coisa assim entre o lojão e o bar? Como é que foi essa transição? Na verdade, o Bar do Joel ele surgiu como uma oportunidade. Esse bar, através deles, eles me cederam o bar, né? Perguntaram se eu queria assumir o bar, que eles iriam repassar para alguém que eles consideravam muito e que seria como da família deles. Então eu abracei a oportunidade. Tipo, eu conversei com a minha irmã, que ela mora comigo até hoje. Hoje ela tem a casa dela junto da minha, né? E a gente abraçou a ideia de levar o bar do bar. E na verdade o Bar do Joel não era Bar do Joel. Isso em que ano, Joel? Isso daí foi o ano de 2006. O bar. O bar. Já funcionava ali na frente da catedral ou não? Então,
já funcionava lá, só que era no passeio. Então, na época, quando o Bia assumiu o primeiro mandato dele, ele organizou a Avenida Amazonas toda, né? Que, Sim. se vocês lembram, era cheio de Sim. lanchonetes, de bares, então ele construiu ali para tirar e organizar. E então tinha um outro nome, o nome era Novo Sabor. Só que todos os clientes que estavam no bar recebiam uma ligação: tô aqui no Joel. Aí eu disse, cara, a gente vai ter que mudar o nome do bar. Porque eles não falam o nome que era, né? Que era Novo Sabor. Sim. Então a gente mudou, aí ficou Bar do Joel até hoje e pegou. Então o bar ele surge em 2006? Sim. Tu tem o bar de 2006 até agora? 2006 até agora, 19 anos. A gente vai fazer agora em junho. E aí ele foi inaugurado, né, no período, 2 semanas antes do festival. Já naquela mesma área, né? Já naquela Claro área. que não era todos os boxes ali teu, né? Era alguns... Sim, eram vários. Já eram... Na época era o americano, até hoje muita gente ainda chama de americano. Sim. Americano, tinha o Tucumã, tinha o Esquina, tinha também um lá que era um que eu acho que de foto, na época o pessoal ainda tirava foto ainda, né? 3x4. Assim. Aí tu foi comprando. Não, na verdade a gente tem somente esse e outro box através da minha irmã, entendeu? Então a gente, na verdade eles falam ali que é o Bar do Joel, né? Pois é, eu jurava que pelo movimento tudo aquilo já fosse teu bar. Todo mundo acha que tudo ali é o Bar do Joel. É meu sonho. E na verdade não é. Não. É mesmo. Não, eu só- pensei que os quatro... Não, ali tem outros locatários lá. Tem outras pessoas... São Tem outras pessoas vendendo cerveja Sim, ali sim, também. Só que aí todo mundo diz que é o Bar do Joel, né? Sim, ficou conhecido. Agora, assim, quem passa lá no Bar do Joel, na Sim, frente da catedral, isso. é como se fosse só o teu bar que ficasse Sim, lá, sim. né? Eu pensei que era só o bar dele. Eu vou ser bem sincero. Das vezes que tu vai lá... Olha, eu acho que eu fui no bar do Joel umas 2 vezes só. É mesmo, amigo. Ah, não, eu sou cliente dele. Tô precisando ir mais no bar do Joel. Preciso ir mais, amigo. verdade. Preciso ir mais. Ai, Joel. Mas me diz aí, Joel, como que é a movimentação do bar em si durante o ano todo? Tem algum período, assim, realmente o festival é o maior período? Ou tu pode dizer assim, não, Nádia, sempre quando Parintins é uma cidade festeira, sempre tem movimento, tem como dizer assim? Sim, então, o festival, claro que ele é um movimento totalmente diferente no percorrer do ano, né? Mas a gente sempre teve um movimento bom, né? Quando eu também fui pro bar, aí teve a ideia de a gente fazer as transmissões do futebol. E aí eu percebi que o futebol, ele dá público, né? Ele tem uma clientela muito grande. E eu comecei a investir em TVs. E o pessoal no início dizia que eu era louco, né? Porque comecei a comprar uma TV, depois outra, e TVs grandes, né? E disse, já tu é doido, pra que essas TVs? Eu disse, olha, eu vou ser muito sincero, eu não tenho uma TV dessa lá em casa, mas eu tenho aqui pro meu cliente. Isso daqui ele é investimento. É investimento. Isso lá em 2010. Isso, por aí. Tanto é que em 2019 a gente fez a primeira transmissão da Libertadores. 2019 não, minto. Me fugiu agora. A primeira Libertadores que a gente fez, que em 2019 a gente já não pôde. Não foi 2019 mesmo, 2020 que a gente já não pôde mais, né? Sim. Então a gente fez a primeira transmissão da Libertadores com um telão montado e tudo. E foi uma repercussão muito grande. Tanto é que depois, já nos outros anos, aí já o pessoal já começou a fazer outros lugares e tal. Só que ficou marcado no Bar do Joel. Entendeu? Aí em 2020 a gente ficou sem, aí voltou em 2021. Tanto é que quando voltou pra gente fazer a transmissão, houve um problema de eu não ter o telão. Aconteceu um problema de o cara não poder colocar o telão lá nesse dia. E ele me avisou, tipo, 3 dias antes do evento. Nossa. Caraca. Aí eu praticamente entrei em desespero. Eu disse, cara, e o pessoal perguntando, vai ter telão? Vai ter telão? Aí eu disse, rapaz, eu vou usar das armas que eu tenho, né? Eu tenho meus clientes, eu tenho plena certeza que eles vêm. Então eu disse, liguei pra minha irmã, disse,
Maria compra uma TV aí, manda, e a gente vai montar as TVs aqui. A gente teve ideia de montar nas colunas e eu fiquei preocupado, né? Eu disse, ó, a gente faz as divulgações, mas também explica que não vai ter telão. O pessoal, vai ter telão? Não vai ter telão. E, cara, então a emoção foi tão grande que a gente... E tinha telão em outros lugares e... Aí quando chegou aquele horário, o povo começou a chegar. E teve o mesmo público com o telão. Com o telão. Depois disso, olha, foi até melhor não ter o telão, porque o investimento que eu fiz na TV, a TV ficou, o telão eu só ia pagar o aluguel naquela hora, né? Ia embora o telão. A logística fica mais fácil com a TV lá, né? Sim, então a TV ficou pra gente. Era diferente, mas claro que com o telão dá uma outra visibilidade melhor, entendeu? Melhor pro público também. Aí tu percebeu que passando os jogos tinha uma movimentação melhor, né? Isso. Inclusive, todos os jogos a gente tem uma movimentação melhor. Eu vejo, às vezes não dá pra passar ali na mesa Amazonas, de tanta gente que tem lá. Sim, Joel, minha pergunta é como empresário mesmo. Vender bebida, ter um bar, dá dinheiro? Bom, a gente tem que vender muita bebida. Porque sabe que o lucro é centavos. Muito pouco, né? Mas a gente tem que vender bem. Porque às vezes as pessoas passam assim e te olham e dizem assim, o Joel já tá rico, deve estar milionário, é um bar famoso, mas no fundo você ganha centavos em cada garrafa, né? É centavos. Na verdade, assim, a gente tem que para tu ter uma clientela, você tem que trabalhar, ter uma estratégia para trabalhar e trazer o cliente. Uma outra vez eu fui numa rádio e o apresentador do programa me perguntou qual era o segredo de eu ter todos os dias cliente de segunda a segunda, né? Eu disse, cara, eu vejo que tu tem que ter, primeiro, o carisma que conta muito, né? Sim. Tu tem que ter carisma, então tu tem que estar sempre presente, o cara tem que estar presente, a minha imagem tem que estar presente. Então eles acham legal tu cumprimentar o cliente, tu chegar, falar com o cliente. Então isso daí conta muito. Então tem que ter o carisma e humildade principalmente. E ter preço também, né? Mas por mais que você tenha preço, tu não tenha essa humildade e carisma... A pessoa não vai, né? Você tem lá o vizinho, é mais caro, mas se o cara te tratou melhor, ele vai pra lá. Então isso daí é primordial pro comércio. E tem outras estratégias, assim, Joel, que tu usou de 2006 até agora. 19 anos não é uma empresa criança, né? Geralmente uma empresa atinge sua maturidade com 5 anos e ali você vai... A maioria das empresas fecham bem antes. E aí você se manter nisso significa que você tem realmente algum segredo. Nesse período tu usou alguma estratégia para se manter dentro do mercado? Então a gente sempre usa muito... idealizando eventos, né? Promoções, como eu já falei, que a gente tem que ter preço, né? Tanto é que de um ano para cá a gente idealizou o combo, né? Que hoje a gente vende 3 cervejas por litrão, né? Hoje a gente está vendendo por R$28, mas assim, se for comprar em outro lugar, em outro comércio, você está comprando uma cerveja a 12. Então a diferença, às vezes a diferença é de R$2 ou R$3, até mesmo R$1. O cliente, tu atrai, tem como tu atrair o cliente. Perfeito. E Enzo, tu sabia que ele foi homenageado esse ano pelo Lagarto Salgado? Sabia. Como é que foi? Conta pra gente foi essa história. Foi um dos nãos que ele deu pra gente aqui, porque ele tava, né? Te lembra? A gente foi lá. Joel participa do podcast. Vai lá, não sei, já não conseguia mais nem tirar a fantasia de lagarto. Eu acho que ele já dormia com ela. Joel, conta pra gente assim, por que tu acha que te escolheram e como foi viver isso? Então, é uma história muito grande, né? Não só ele já pensava em fazer homenagem, né, pro Joel, né? E então eles foram comigo me convidar e de primeira eu confesso que eu aceitei, né? Até porque, que você fala, eu tenho uma ligação porque quando eu vim para Parintins eu morei na Francesa. Morei na Francesa quase aí uns 10 anos mais ou menos. E eu também achei super legal, né? Eu gostei, né? É uma coisa que eu gosto, né? A irreverência.
E a história foi bem legal, então eu disse, eu vou, né? É uma experiência que eu vou ter, eu vou fazer. Eu disse, ó, agora assim, é do meu jeito, eu sou tipo, é no improviso e pronto. Eu sou essa pessoa que vocês sabem que eu sou. Então isso embora. Eu achei super legal. Pena que não veio o título, né? Que era isso que a gente queria, né? Mas assim, eu não me surpreendo de terem escolhido ele como homenagem, porque o bar do Joel já é ícone aqui em Parintins. Só pra tu ter uma noção, ele foi o bar que ajudou na minha formatura, assim. Então, por exemplo, até na minha história ele entra. Eu lembro, assim, que nós, quando estudávamos na UEA, a gente não era muito de beber essas coisas. Sempre quando a gente ia no bar do Joel. E quando foi pra nossa formatura, quem é que vai fornecer pra gente? O bar do Joel. 2015, isso. Então, assim, todas as pessoas conhecem aqui, tem um carinho muito grande quando fala do teu bar. Então, eu achei muito legal essa homenagem que fizeram pra ti. Mas, além da homenagem, tu também, no bar em si, vocês têm um carnaval do bar do Joel, né? Sim. Então, esse carnaval, a gente fez o nosso primeiro evento, foi ano passado. Mas o pedido da banda do Joel já vinha sendo bastante tempo, né? Aí, ano passado, eu resolvi idealizar o evento. Então, eu reuni com o pessoal que trabalha comigo, meus colaboradores, e perguntei se eles topavam a gente fazer o carnaval. Tanto que disse, embora. E tanto é que a marchinha, quem faz são os colaboradores. Então, eu deixo assim, muito solto, muito... É mesmo? Muito liberal, assim, e eles gostam, entendeu? Então, essa oportunidade eu sempre dou pra gente caminhar junto, entendeu? E foi um sucesso ano passado o carnaval, né? A banda do Joel tem uma história também, como a gente fez a marchinha, porque no final do expediente, um dos meus filhos saiu na carrocinha, né? E ele bateu a carrocinha. E ele vinha cantando, né? Aproveita que a mamadeira tá cheia e tal. E daí surgiu a marchinha. A marchinha, aí entra a carrocinha no meio, sai da frente que a carrocinha tá descontrolada e tal, traz a bebida. E aí a gente fez o carnaval, aí foi um sucesso de público, tanto é que eu tive a ideia de distribuir a cerveja, né? Disse, como fala de cerveja e tal, a madeira tá cheia, e eu tive a ideia de na hora, disse, cara, eu tenho que bolar uma entrada do carnaval. Aí eu fiz uma roupa igual como estava do Abadá, né? E disse, traz a carrocinha, coloca 30 caixas de cerveja, que eu vou entrar distribuindo cerveja. Foi um sucesso, e esse ano não foi diferente. Esse ano movimentou, hein, Nádia? Sim. Eu passei por lá. Esse ano também assim, do caneco. O pessoal bebeu muito no teu caneco, Joel? Foi uma confusão esse caneco. Todo mundo queria o caneco do Joel. Olha, o Lagarto Salgado mandou um caneco, mas eu não bebi no teu caneco não, Joel. Tá lá guardadinho, ainda não bebi no teu caneco não. Agora, Joel, tu acha que teu boom de popularidade empresarial, ele vem com a Isabelle? Como é que foi assim essa ligação tua com a Isabelle? Então, eu confesso que a gente já era bastante conhecido, né? O bar, mas através do evento Big Brother, junto com a Isabelle, a gente teve um crescimento maior. Eu digo que eu nunca fui de participar de programas, essas coisas tudinho, eu sempre fui muito travado nessas coisas. Mas através do Big Brother, né, do programa, por causa da Isabelle, então eu tive que me soltar, né, dar entrevistas, ir para rádios, o pessoal de TV que procurava, os outros blogs e tal. E também um rapaz que trabalha comigo, ele sempre dizia, o senhor tem que aparecer. O senhor é a mercadoria, o senhor é a imagem. Então, a partir daí, comecei a receber vários convites, né, para mim, para rádio, para programa de TVs e tal. E eu fui me soltando e criando meus vídeos que a gente já fazia. Então, isso daí realmente ajudou muito com esse evento todinho que repercutiu muito, né, com o programa do Big Brother. Eu confesso que a gente... Quando o rapaz, a Gugura foi me procurar, era uma segunda-feira, foi tudo montado. Pois é, como foi essa história para tu linkar você com a Isabelle? Porque tu não tinha muito... tu não gostava muito de BBB, né? Até conversou com a gente. Na assim. verdade, um dia antes, eu tinha comentado com um amigo meu, né, o Gustavo.
Ele disse, pô, amanhã começa o Big Brother. Eu disse, eu lá gosto disso. Quando é no dia seguinte, uma segunda-feira, aí a Gugura foi me procurar e disse, olha, já a gente precisa do teu espaço. Amanhã a Isabelle vai estar para entrar na casa do Big Brother. Confesso que eu não conheci a Isabelle, nem mãe dela, e pessoalmente, né, e tal. Eu disse, cara, a gente vai ter que correr quanto tempo? Porque primeiro eu tenho que pedir autorização dos órgãos. Foi quando eu liguei para minha amiga, a Andrea, né, Andrea Duarte, e eu disse, Andrea, me ajuda. Você vai ter que me ajudar a fazer a liberação da MTT, porque eu preciso montar. Então a gente precisava de um telão. E só que a Parintins toda já estava programada para ir para o Bar do Joel. Sem eu saber de tudo isso. Eu disse, cara, e agora? O que eu faço? Então o seu Paulinho me socorreu também, né? Eu disse, seu Paulinho, eu preciso de um telão. Para quando? Isso para agora. Então até a gente tem uns vídeos lá, a gente carregando os ferros, montando a gente mesmo com o seu Paulinho e o Garantido me ligando, o pessoal do Garantido. Cara, isso era uma plena segunda-feira. Aí todo mundo, o que tá acontecendo no Bar do Joel? Aí todo mundo, o que tá acontecendo? E o povo começou a chegar, né? E lotou, foi um sucesso de público. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E no outro dia o cara disse, né, tu que não gostava de Big Brother. Eu disse, mas aí é diferente, eu tô trabalhando, né? Sim. E ali começa a tua história, né? Que foi uma história marcada. Você foi evoluindo junto com a Isabelle dentro da casa, né? Foi acontecendo vários episódios, né? Na casa e tal. E o povo já se programava para ir nos paredões que acontecia nas terça-feiras. As ideias, Joel, tipo da farofa do calabreso, distribuição de bolo, isso vinha de quem? Era tua ideia ou tu ia captando assim? Cara, olha, eu confesso que uma das primeiras ideias surgiu junto comigo e minha amiga Andrea também, né? Que ela sempre estava ali presente me ajudando. E ela me lembrou que no dia seguinte que ia ter o paredão do Rodriguinho, era o aniversário dele. Ela disse, Joel, amanhã é o aniversário dele, então manda fazer dá um bolo. Aí a gente vai comemorar o aniversário e a eliminação dele. E eu liguei para um amigo nosso também, que isso daí também é muito importante, porque você acabou dando oportunidade para várias empresas, né? E eu pedi pro rapaz fazer 10 bolos para mim. Ele disse, faz 10 bolos que amanhã eu vou distribuir bolo. E aí eu disse, cara, mais 10 bolos não vai dar. Faz 20, faz mais 10. Resumindo, ele fez 40 bolos. E foi uma repercussão louca. E público, um sucesso de público. Aí deu certo que o cara foi eliminado. A gente cantou parabéns pra ele pelo aniversário e pela eliminação. Eu lembro, Enzo, que as pessoas ficavam na expectativa de o que o Joel vai fazer no próximo paredão. Essa era a expectativa dos grupos aqui, não, né? Era nem se quem ia ser eliminado ou não. O que o Joel ia fazer. Só que assim, eu confesso que eu senti um compromisso muito grande de manter a Isabelle na casa, né? Apesar de, como eu já falei, não conhecer a Isabelle, não conhecer a mãe dela. Aí depois, com o decorrer do tempo, que a gente foi tendo já contato com a mãe dela, a assessoria dela veio conversar comigo. Aí depois teve a ideia da farofa, né? A gente fez a farofa, foi uma correria doida. Teve a ideia do doce, né? Que tinha a menina que era doceira, né? A Raquel. Uhum. Teve também das tranças. Aí eu contratei umas moças, né, que trabalhavam com tranças, tudinho, e eles foram para lá para fazer as tranças nas meninas. E no final teve a história da Feira do Brás também. As ideias surgindo. Eu já dormia pensando sabe o que eu acho legal a gente comentar? É a transformação do Joel como empresário. Porque isso é ser empresário. É pensar como marqueteiro mesmo, de assim, agora eu preciso me aparecer, agora eu preciso revelar, sim, né? Sim. E aí tu vai tendo uma transformação como empresário, como empreendedor do teu negócio, que eu acho que tu nunca imaginou fazer. Eu acho que eu nunca imaginei o Joel aparecendo lá com uma faca cortando uma calabresa hoje, né? Pra quem nunca gravou um vídeo aparecer assim, eu acho que isso é uma grande transformação, né, Joel? Essa calabresa a gente teve que... Já tava tudo fechado em comércio. Eu saí, encontrei aí no comércio, aqui no Palmares, de um amigo meu também. Ele disse, cara, a gente vai ter que fazer um vídeo pra a gente fazer o chamado, né? O chamado do dia seguinte. E deu certo. E no outro dia também eu liguei pro meu amigo
o Lion traz e disse, Lion, me ajuda. Quero que você faça mais farofas para mim. Quantas, Joel? Eu quero mais uns 300 potinhos de farofa. Então daqui não deu a farofa. Todo mundo queria farofa. Ah, Joel. E no meio de tudo isso, Joel, sobra um dinheirinho ou não? É mais visibilidade, assim? Não, com certeza sobra. Não Deu... muito, mas sobra. Deu pra tirar uma renda, assim. Porque, na verdade, assim, a visibilidade, ela ajuda muito, entendeu? Então, eu confesso que depois de tudo isso, a gente cresceu, as outras empresas passaram a procurar a gente, mais parcerias. Então, isso realmente conta muito. Só que, assim, a gente faz tudo com muita responsabilidade, sem atingir ninguém, sem prejudicar ninguém, entendeu? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Pô, perfeito, essa responsabilidade, né, Joel? Sim. E me diz uma coisa, Joel. Comparado, assim, ao como foi o teu primeiro semestre do ano passado, com o Big Brother e tudo mais, com esse boom, teve uma diferença muito grande para esse ano? Ah, com certeza teve uma diferença imensa, né? Ano passado eu costumava dizer nas minhas entrevistas que o festival começou em janeiro, através do Big Brother, porque a gente, o Enzo como também empresário, a gente sabe que janeiro é uma temporada baixa. Muito. Se a gente, digamos que a gente tem 20 funcionários ali, no mínimo 5 ou 10 a gente vai ter que liberar. Mas a gente manteve os funcionários, aqueles que são provisórios, e a gente ficou de janeiro até final do ano, praticamente, por causa do evento. Então a gente tinha evento a cada uma semana ou 2 semanas, a gente tinha um evento. E a repercussão foi muito grande, que o pessoal vinha para conhecer o bar. E até hoje acontece isso, de vir pessoas de fora, de outras cidades, para conhecer o famoso Bar do Joel. E esse teu bar, ele funciona 24 horas? Não, o bar ele funciona de 8 às 3 da manhã. Às 3 da manhã. Nas datas festivas, aí ele já funciona já estica um pouquinho mais horário diferenciado. Tipo no festival, por exemplo, ele fica direto? No festival a gente monta 2 turnos, né? Claro, a gente aumenta também o número de colaboradores, mas a gente fica ali no máximo 5, estourando 6 da manhã, porque aí já 8 da manhã já entra outro turno. Hoje tu emprega quantas pessoas, Joel? Então hoje, direto e indiretamente, a gente emprega 15 pessoas. E fornecedores de salgados também, né? Que conta também. Então, porque o teu bar não vende só bebida, né? Lá tem o que mais? Tem salgado, tem pratos? Sim, não. A gente vende somente salgado porque a estrutura não comporta que a gente tenha uma cozinha. Mas tu sonha assim, Joel, quais são os futuros do teu negócio, assim? É ficar ali ou tu sonha com algo maior? Não, com certeza a gente sempre sonha com algo maior, né? Eu tenho ideia, assim, eu tenho um sonho aqui de ter assim, uma casa de show mesmo, com palco, uma casa de show diferenciada, né? Pra gente trazer, assim, atração de fora, uma coisa bem diferente mesmo. E tu achas que isso tá muito longe de se realizar, Joel? Dá um spoiler pra gente. Não. Eu tô trabalhando pra isso. Ele já tá entrando na área de eventos, tu tá vendo? Tá fazendo os carnavais dele. Carnavais. Do Big Brother ano passado. Já tá pegando a experiência dele, Sim. né? Hoje é o ramo que tu quer ficar mesmo, assim, Joel. Daqui pra frente é só expandir. Até o momento sim, né? Só que aí com o tempo já vai chegando a idade, já vai cansando, né? Eu tô com 46 anos. Quando tu era criança, Joel, tu sonhava ser o quê, assim, com 14 anos? Cara, eu confesso que não me lembro muito não de sonhar em ser alguém. Geralmente a gente tem um sonho de ser um médico, ser um engenheiro ou algo parecido. Eu confesso que eu não lembro muito não. Perfeito. E me diz uma coisa, o Bar do Joel, ele já é um ícone da cidade, assim. Como é que tu vê essa repercussão toda das pessoas chegarem assim, não, onde eu vou? Eu vou no Bar do Joel. Eu lembro que quando meus amigos chegaram aqui para a melhor festa do ano, que foi o lançamento do CD do Caprichoso, né? Qual? Agora dessa aqui? Essa aqui? Eu lembro que eles falavam assim, não, onde que a gente vai no meio da tarde? A gente tem que fazer alguma coisa. Pra onde vai? Pro Bar do Joel. Já é um local certo das pessoas irem, que as pessoas sabem que vai estar aberto. Esse legado bacana que já vai deixar pra cidade. O que tu pensa? Como que tu se sente em relação a isso?
Pô, então eu sinto assim, eu me sinto feliz, né, de eu poder ter plantado, né, tudo isso ao longo do tempo que hoje a gente está colhendo. Eu acho muito legal, então eu recebo muitas mensagens. E eu sei que o Bar do Joel, um dia que não for meu, ou até quiser deixar minha marca também para alguém, eu sei que eu vou deixar um legado muito, muito bom. Sim. Que bom. E assim, tu pensa em passar o bastão para alguém? Eu penso. Ah! Só não sei ainda para quem. Não sabe para quem? Não sei. Eita, eu acho que ele já... Ele pensa em alguém, ele já pensa em alguém, com certeza. Eu sempre digo também assim, Nádia e Enzo, tem que ter a minha cara, entendeu? Porque por mais que seja o Bar do Joel, outra pessoa vá assumir, eu acredito que não será a mesma, não terá a mesma essência. Não, provavelmente tem não. Tem uma né? situação muito, que eu digo para os meninos, que é impressionante, que quando eu viajo, eles dizem que eu levo os clientes. Porque eu caia. Aí quando eu volto, eles voltam. Eu disse, isso já eu não sei o que acontece, não. Eu acho que o senhor leva os clientes. Porque quando o senhor vai embora, o movimento cai, os clientes diminuem e tal. Mas quando o senhor volta, os clientes voltam também. Então, eu acredito que é a essência. Então, assim, tu diz assim que uma das características muito importantes do teu bar seria esse teu carisma de ficar ali com todo mundo. Seria o Joel. A importância do Bar do Joel é o Joel. Se não tiver o Joel... E me diz uma coisa, foi esse teu carisma todo que fez com que tu te candidatasse? Então, me conta essa história. Não queria muito, né, mas me candidatar, né? E o pessoal me pediu para me ser candidato. Eu disse, olha, confesso que não tá no meu sangue, não, a política, entendeu? Porque política, todos nós vivemos a política, né? Nós dependemos, todos nós dependemos da política. Quando você está escolhendo um representante, você está vivendo a política. Então, e eu, através dos meus clientes, meus amigos, eles me pediram e eu resolvi me candidatar. Disse, vamos lá, vai ser uma experiência. O meu irmão também pediu que não seria bom aprender isso, aquilo. E eu de teimoso, eu disse, eu vou, né? Eu vou fazer uma experiência diferente da minha jornada. Enfim, eu me candidatei, fiz minha campanha, não deu certo para me ganhar a eleição, mas também eu saí tranquilo. Confesso que eu creio que eu fiz meu trabalho direitinho, do jeito que eu acho que tem que ser feito, trabalhando sempre, passando a honestidade e mostrando quem realmente eu sou. Eu não plantei quem eu era, eu não mostrei, digamos assim, o Joel só é isso porque ele quer ser candidato. Não, eu sou essa pessoa mesmo. Eu não me transformei em uma outra pessoa. De você dizer que eu sou bonzinho, ou seja, eu não sou bom, mas lá na política eu vou dar uma de bonzinho. Não. Eu sempre mostrei quem eu sou. Entendi. Não teve aquela situação assim, teve o boom ali da Isabelle, não, vou aproveitar esse momento aqui e vou me candidatar. Foi uma coisa que tu não queria, mas se tiver pessoas chegaram ali contigo, por Ele que foi não, empurrado, né? Sabe? Tá ali na porta, Sim, entra, então, vai. Teve um comentário lá numa de minhas publicações que uma seguidora minha comentou, né, que disse, esse cara tá querendo alguma coisa e tal. Eu duvido se ele não vai ser candidato no próximo ano. Aí eu fiquei com aquele, pô. Aí, realmente, mas a minha pretensão não era política. É o meu trabalho mesmo. Só que aí eu recebi um convite e tal, e eu aceitei, confesso que eu aceitei. Mas eu conversei com as pessoas, minha família, e eles disseram, já que tu quer, a gente vai te apoiar do mesmo jeito. A gente vai te apoiar. Eu disse, eu quero, eu vou tentar. Ter uma experiência diferente. Mas através de tudo isso eu conheci muitas pessoas, conheci muitas histórias, fiz muitas amizades boas que até hoje eu cultivo. E, enfim. Mas ficou à vontade, Joel, de entrar para esse ramo político, ou vai ficar no ramo empresarial mesmo? Eu confesso que foi só uma experiência mesmo. Não tá no meu sangue, se não. Daqui a 4 anos te convidarem de novo. Bora ver. Mas assim, sendo bem sincero, eu também pensei isso. E olha que o Joel já é nosso cliente há muito tempo, assim. O Joel, a gente vê o Joel quase
todo dia comprando com a gente. E, tipo, poxa, mas o Joel não tinha esse perfil. Seu Joel vai pra política. Não tem jeito, rapaz. Joel daqui a um tempo, prefeito de Parintins, Joel, ainda bota aquele óculosinho assim, né? Vai ser cerveja de graça pra todo mundo. Mas olha, ele tem um carisma, ele tem uma coisa diferenciada. Por exemplo, o Joel tem. Os clientes dele mais chegados, assim, ele até manda presente de aniversário. Eu já vi combo dele, das pessoas postando, assim. Então, ele tem esse... É mesmo, Joel? Assim, tu manda essas... Então, inclusive... Isso é uma estratégia empresarial? A gente chama de mimo, né? A gente chama de mimo. A gente vai mandar o mimo pro fulano, pro ciclano, aniversário, ou quando não, até mesmo quando... No final de semana, a gente sempre tem esse cuidado. A gente criou desde a época da pandemia, que a gente começou a fazer os delivery. E eu tive a ideia de toda a caixinha de cerveja, a gente manda um pacote de salgadinho. Eu lembro desse combo. Entendeu? E na época era o amendoim. E quando a gente esquecia o amendoim, o cliente cobrava. Tinha caso de esquecer. E ficou até hoje. Até hoje ficou. E, Joel, mas sabia que eu já fui para uma aula de empreendedorismo, aí a pessoa perguntava, vamos ver uma empresa que se diferencia aqui em Parintins. Aí a pessoa virou Bar do Joel. Mas por que o Bar do Joel? Ah, porque quando a gente compra dele, vem 1 mililitro. E isso... isso é verdade. Às vezes pode ser pra gente uma pequena coisa, mas pra pessoa que recebe é muito grande, porque fica assim, poxa, o cara tá tirando do lucro dele, mandando um negócio pra mim, aí eu só vou comprar lá com o Joel. Sim. E é engraçado também, Joel, que eu lembro na pandemia, você foi um cara que se destacou muito no delivery, né? Sim, então a gente tocando no assunto da pandemia foi um choque muito grande, né? Quando teve o lockdown. E tipo, eu tava com meus colaboradores e disseram que no dia seguinte a gente não poderia mais abrir o bar. E eu quase que entro em desespero, né? Cara, eu disse, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tinha comprado uma semana antes um pedido de mercadorias, de bebidas. O que a gente vai fazer? Pode funcionar o bar? E eu disse, olha, a gente vai ter que ir para casa. A gente vai ter que ir para casa. O que eu comer, vocês vão comer. A gente vai se ajudar. Aí eu ajudei ali os meninos, foram para casa. E eu de teimoso, fiquei indo pro bar. E um amigo meu, ele ia para lá todos os dias me ajudar. O Carlos, ele, na verdade, ele ia me fazer companhia. E a gente tá tão acostumado a trabalhar, né, que ficar em casa ficava mais complicado. Você ficava lá com o bar fechado já? Com o bar fechado. Às vezes eu ficava meio a porta aberta. E eu peguei vários rádios da Polícia Militar, da fiscalização. Mas depois eu entendi que era aquilo mesmo. E a gente foi tendo a ideia de fazer o delivery, né? Que a gente sabia que tinha que fazer o delivery, podia fazer, mas era meio que proibido tu fazer o delivery de bebida. Então aí eu fui fazendo, depois eu conheci meu amigo. E eu lembro que era um deserto, não tinha ninguém na rua, ninguém. Era uma coisa muito sinistra. E a gente foi tendo a ideia, disse, Carlos, vamos começar a fazer o delivery. E eu lembro que a gente tinha uma moto pra gente fazer o delivery. E a gente vinha pro bar. Aí começou a aparecer o pessoal mandar mensagem pra gente. A gente entregava. Aí como era muito deserto, a gente voltava pra casa. Aí quando chegava em casa já tinha outra ligação, bora voltar pro bar. Aí fazia a entrega. E depois foi... Só que no início a gente só entregava... Ia, por exemplo, eu mais ele, era eu mesmo que ia fazer a entrega. Porque a gente tinha medo, a gente andava só de 2, né, na moto. E a gente entendeu que depois eles foram regularizando, que funcionava daquele jeito. E eu entendi o porquê não podia abrir o bar. No caso de alguém sair para beber, sofrer um acidente, não tinha para onde a pessoa ir. Só que aí muitos não entendiam, muitos donos de bares não entendiam o porquê do bar ficar fechado. Porque se tu sofre um acidente, tu ia pra onde se não tinha leito? Eu disse, ó, a gente vai trabalhar da nossa forma, é assim. Então, enquanto muitos estavam ali brigando, eu tava trabalhando. E a coisa foi fluindo. E depois a gente tinha uma moto, depois precisava de outra moto, a gente teve a oportunidade de comprar outra moto. Aí apareceu um outro amigo nosso, e a gente foi... Tanto é que o Bruno trabalha comigo até hoje. Através da pandemia, ele entrou e várias outras pessoas, e depois a gente foi agregando mais colaboradores.
e comprou depois mais uma outra, e depois a gente precisava de três veículos para a gente atender o nosso delivery. Só que eu mesmo ia. Aí eles achavam tudo, caraca, o Joel, não acredito que é ele que tá aqui. Aí eu disse, meu Deus, será que eu sou tão amado? Eu tô falando que é um ícone dessa cidade já. Tu mesmo, eu disse, meu Deus, tu vai entregar meu pedido. Mas eu acho que o Joel foi um cara, nesse ramo de delivery de bebidas, o que mais cresceu, né, Joel, nessa época. Sim, porque eu lembro que você era cliente da gente e o Joel sempre comprava um mix específico, assim. Sim. E quando entrou a pandemia, o Joel começou a vender uns vinhos, e aí o Joel começou a vender umas bebidas, uns destilados mais pesados, né? E eu fico, caramba, o Joel tá estourado, né? Bombando. O Joel tá bombando, porque o Joel comprava, assim, umas coisas que eram o teu mix de produtos, e aí na pandemia, eu digo, poxa, como é que a pessoa conseguiu se reinventar? Na época a gente vendeu muito vinho, realmente. Mas eu confesso que não foi fácil, não. Pensou que ali ia ser o fim do bar, João? Bom, eu confesso que a gente tava sem rumo, na verdade, porque a gente não sabia o que fazer, se o bar tava fechado, né? Mas depois foi surgindo. Então, eu confesso que nesse período foi o período que a gente mais vendeu bebida. O período que mais vendeu bebida. Depois começou a surgir as lives, né? Eu lembro que uma cliente minha, quando teve a primeira live do festival, ela me fez um pedido. A live terminou, eu esqueci dela. Ela disse, meu pedido ainda não chegou até agora. É porque era muito pedido, muito mesmo. As meninas iam pra rua, só que a gente amanhecia no bar. A gente passava a noite toda no bar, a noite toda. A gente saía de lá de manhã, ia pra casa, descansava e tipo 9, 10 horas a gente voltava de novo pra atender os pedidos. Ia embora. Só que o povo era teimoso. Eles queriam estar na porta do bar. Dizer, gente, a gente entrega na casa de vocês. Não, mas eu já tô aqui. Só não na casa da mulher, que ele esqueceu. Eu confesso que eu esqueci. Oh, meu Deus. Mas essas lives, elas movimentaram muito, né? Sim, com certeza. Quando tinha as lives, aí então o nosso número de delivery, ele triplicava. Eu sei que não foi fácil para muita gente, porque apesar das perdas, né? Eu sei que meu pai também, na época, ele faleceu, mas não foi de Covid. Mas ajudou, né? Porque a gente não podia estar junto dele. Mas, assim, muitas pessoas cresceram no ramo, né? A gente se reinventou. Foi. Tanto é que até hoje ficou o delivery, né? Na verdade, o delivery já existia. Mas não era uma cultura nossa. Não era uma cultura de Parintins, numa cidade pequena. E o nosso delivery funciona até hoje. Até hoje ainda faz entrega. Até hoje faz entrega. Funciona até que horas? Até as 3 da manhã. A gente começa. É mesmo? Até as 3 da manhã. Mas vai junto o militinho? Já. Não pode faltar, senão o cliente ele reclama. Já qual é a cerveja que tu mais vende no bar hoje? É Antártica. O litrão? Sim, o litrão é lata. Lata 600. Ela é o carro-chefe. É mesmo? É o carro-chefe. É engraçado. Só que antes era a Brahma, né? Não, eu ia comentar isso. É engraçado como é que vai mudando o gosto das pessoas e a gente não consegue definir o que muda. Porque eu lembro, antigamente era Skol, assim, muito... Era Skol, todo mundo queria tomar Skol. Era Skol, ou era skin. Te lembra? Tinha uma época que tinha uma skin que vendia muito skin pro interior. Aí foi pra Brahma, melhor cerveja, aí o pessoal... E hoje tá na Antártica, eu fico imaginando quem é que vai prever a próxima cerveja, porque tu nunca imagina qual é. E também eles usam muito do marketing, né? E tem umas coisas que eu digo que também às vezes é modinha. Quando chegou a Brahma Duplo Malte, aquela embalagem bonita, tudinho, a lata maior, a gente vendeu muito. Hoje ela vende, mas não é mais como antes. Eu lembro disso. Quando chegou a Boêmia também, a Boêmia mesma coisa, a original, mesma coisa. Só que quem permanece como carro-chefe é a Antártica. Quando surgiu outros deliveries, eles te impactaram, assim, por exemplo, Zé Delivery, outras empresas de delivery, ou sempre se mantém como líder, assim, já? Não, eu confesso que pra gente não impactou, né? Eu sempre digo pra a gente sempre valorizar o cliente, né? A gente não cobra taxa de entrega, a gente tem um preço que você tá ganhando, porque você vai ganhar no giro. Teu modelo de negócio é esse?
Vender mais barato, mas vender muito. Isso. Eu penso dessa forma, porque se, por exemplo, o meu concorrente, ele vende aqui 10, eu consigo vender a 6. Eu sei que ele consegue vender a 6 também, porque muitas das vezes ele compra do mesmo fornecedor que eu. Mas, enquanto ele vende 10 pacotes, eu vou vender 50, 100 pacotes. Eu estou ganhando no giro e estou ganhando minha clientela também. Então, esse é um diferencial. Ganhar na movimentação do produto, sim, né? Agora, Joel, já teve uma pergunta que me fizeram, isso até ligado ao negócio. Como é que tu gerencia o bar e quando tem muita gente? Porque todo mundo passa assim, fica... Será que não roubam o Joel? Será que as pessoas não levantam e ficam sem pagar? Isso já aconteceu? Como é que tu gerencia tudo isso? Não, a gente vende só através de fichas. Todo cliente que chega lá, ele vai no balcão ou o garçom vai até ele na mesa e ele vai comprar as fichas. A gente não vende na comanda. Alguns clientes que já são fidelizados, que já tem muitos anos com a gente, que a gente já sabe que ele compra dessa forma e tal. Mas a gente não vende assim, dizer, anota para receber depois. Eu confesso que no início a gente fazia isso e a gente levou algumas porrada, entendeu? De repente o cara vai no banheiro, não volta mais. Isso aconteceu no início, porque a gente não tinha experiência como trabalhar no bar. Então hoje, às vezes a gente passa na Avenida Amazonas, o cara que tá sentado ali, ele já pagou a cerveja. Então, na hora que ele quiser levantar, vai embora, tá devendo mais nada, então ninguém vai ficar no prejuízo. E é uma forma até para ele mesmo, não ter que estar chamando o garçom para acertar a conta, ele tem que ir no balcão pagar. Ele então terminou a cervejinha dele ali, vai se levantar e tá tudo certo. Muito interessante. Então você, dono de bar que tá aí levando pino, por favor, coloque ficha no seu bar e comece a ganhar dinheiro. Já aconteceu assim alguma história inusitada de bar assim que tu lembra? Cara, esse dia eu ri muito, ou esse dia... Tem alguma história assim inusitada, Joel? Cara, eu confesso que no momento eu não lembro, mas tem várias histórias. Já teve um rapaz que quebrou tua televisão lá? Já, esse aí foi um episódio muito complicado, né? De cara tá bêbado e tal. E o pessoal me pergunta o porquê que eu não faço nada, porque isso, aquilo. Eu confesso que no momento eu fico triste, fico chateado, a gente fica com raiva e tal. Só que não é da minha pessoa. Mas Jonathan não vai fazer nada. Eu disse, não compensa. Eu quero ir e vir sem ter problema com ninguém. Eu só quero que ele fique no canto dele, resolve daí pra lá. E eu vou continuar seguindo meu caminho. Só que eu tive um prejuízo muito grande, né? Porque ela é um instrumento do nosso trabalho. E no dia seguinte eu tive que comprar outro material porque a gente tinha que transmitir o futebol. Tive um prejuízo aí de mais de 10 mil reais. Caraca, já. Isso, e quando não tem isso, né? É carro que entra no teu... Carro, tem muitas histórias. O bar do Joel tem muitas histórias. São 19 anos, né? Ele disse que tudo acontece no bar do Joel. Sim, mas olha só, Joel. Tu falou assim que na pandemia, no início, foi um dos momentos mais difíceis pra ti. Mas desses 19 anos que tu tem de bar, além da situação da pandemia, teve alguma outra situação muito difícil que tu pensou assim, não, é agora que eu vou desistir? Então, teve essa situação da TV, né, e a gente também foi assaltado na época da pandemia. Na época da pandemia, eu tava tudo fechado, um amigo meu me convidou para ir pro interior, e todo tempo ele me convidava, né, e a gente nunca arruma tempo para sair, isso, aquilo. Eu disse, eu vou, né, tá fechado, vou deixar o meu filho ali e eu vou. Eu passei um sábado, no domingo eu retornei. E quando eu retornei tinha muita ligação, muita mensagem, perguntou o que tinha acontecido comigo, se eu estava bem, isso, aquilo. Eu disse, meu Deus, eu acho que aconteceu alguma coisa. Aí quando eu chego, aí meu filho me encontra e disse que tinham sido assaltados. Eu perguntei se ele estava bem, você está bem? Os meninos estão bem? Ele disse, não, tá tudo bem, não aconteceu nada com vocês, tá tudo bem. E disse, então é isso que importa. Vamos continuar o barco. Só que eu confesso que depois eu sentei na minha cama lá e disse, cara, eu só trabalho, eu só ajudo as pessoas, eu não faço mal pra ninguém. Por que isso? Aí passou um monte de coisa, confesso que eu chorei também, né? E eu disse, tá, beleza. E disse, se arrume aí e vamos. Pra completar, foi junto o telefone do delivery.
Caraca. Como você ia perder um final de semana todo? Como é que tu vai atender? Aí disse, vamos lá, vamos ali na casa do meu amigo Geandro, né, do Parintins Press, a gente vai fazer uma matéria, contar o que aconteceu e repassar um outro número do bar para as pessoas mandarem mensagem pra gente, barco para frente. Nessa época a gente perdeu, a gente teve um prejuízo de uns 20 mil reais, que a gente, na época não existia Pix ainda não estava funcionando, então os depósitos a gente tinha que fazer na segunda. E meu filho tinha trazido a bolsa, levou a bolsa pro bar. E o cara encontrou a bolsa. Que a gente fazia muito delivery na época de recarga telefônica. Que o cliente ligava, a gente ia até a casa do cliente para fazer a recarga para ele. E eu confesso que eu pensei em desistir. Da TV foi a mesma coisa, que eu cheguei lá que eu falei com o delegado e disse, delegado, como é que vai ficar essa situação? Ele disse, olha, eu te confesso que o cara vai passar por uma audiência de custódia e vai para a justiça. Eu disse, delegado, eu confesso que eu acho que é mais um motivo para mim parar já com essa história de bar, isso, aquilo. Ele disse, Joel, todo mundo te conhece em Parintins, sabe como você é um cara trabalhador, você é um cara humilde, todo mundo te conhece, então não tem por que você desistir. Fiquei, então vamos tocar o barco para frente. Então esse foi um dos motivos que eu pensei, confesso que porque tu trabalhar honestamente, sempre ajudando as pessoas, aí vem algo que te praticamente te destrói, né? Que tu não merece passar pelaquilo. E tu não espera também, né? Você não espera. É uma porrada que te segura, vem meio pela tua costa, né? E eu lembro do caso da TV, assim, lembro que foi um caso bem, bem ruim. E de histórias engraçadas, Joel? Tu já enxotou muito porre assim no teu bar? Assim, mano, vamos já pra casa, vamos. Acabou a cerveja, Na pandemia, logo depois que voltou a funcionar, né? A gente funcionava até 11 horas, se não tô enganado. A gente criou até uma vinheta, né? Tá na hora de ir pra casa, não deixa, amanhã a gente volta no dia seguinte. Falta tantos minutos pra encerrar. Joel, tem cliente que vai todo dia? Tem cliente que vai todo dia. Eu tinha um cliente, eu não sei se você chegou a falar nele, seu Calabar, acho que teu pai talvez conheceu ele, morava ali na Clarindo Chaves, né? Ali por frente do hotel do seu Manolo. Ele aguardava o bar abrir. É mesmo? Todo santo dia. Era um senhorzinho bem já mesmo de idade. E ele aguardava todo dia o bar abrir. O bar abria, era o nosso primeiro cliente, para tomar a cervejinha dele. Mas a gente tem cliente que todos os dias está no bar. Para lá, toma uma cerveja. Eu tinha um cliente que ele era também do Paraná, ele só tomava cerveja quente. É mesmo? Só cerveja quente. Mas ele tinha só o cantinho dele, ele não falava com ninguém. Ele só falava comigo, falava com a minha irmã. Mas se alguém fosse sentar na mesa dele, ele só fazia assim que não, que ele tinha um mundo dele. Eu não entendia qual era. É como se fosse um refúgio, assim. Sim. E por incrível que pareça, esse cara, ele faleceu aqui em Parintins. Ele foi encontrado na pousada, né? Ele infartou. Ele era um cara bem sucedido. Ele era aposentado, se não estou enganado, pela aeronáutica. Mas ele vinha para Parintins e chegava tudo bem, arrumadinho. Só que depois ele ficava bebendo e tipo se jogava. Entendeu? E ele vivia aquele mundo dele. E ele só tomava bebida quente ou vinho. Caraca. Era interessante. Ele tinha um mundo dele. Ninguém não entendia muito qual era a história dele, não. Não sei se ele tinha algum problema familiar. Não sei, é como se ali fosse o refúgio dele, sim. Né? Que ele sai da... Ele não falava com ninguém. Só falava com a gente mesmo, chegava lá, pedia a cerveja dele. E pronto, e o mundo dele é aquele. Ele passava o dia todo lá. O dia todo. Ele chegava lá de manhã, só saía lá pela noite. E tu consegue me dizer assim, qual seria uma média de cerveja que a pessoa vai lá? Não, Nádia, o mínimo é 3 cervejas que as pessoas tomam no meu bar. Tem como ter essa assim, a média do que uma pessoa toma de cerveja, Joel? Tá, tem. Então tem um cliente que ele também conhecido, né? Não vou citar o nome, mas ele ia toda semana. Quando ele ultrapassava era 5.
mas era toda... Ele tinha um dia da semana, era segunda ou terça, se eu não estou enganado, e ele tomava as 3 cervejas deles. Aí depois ele dizia, hoje eu ultrapassei. Aí tomava 5, você tomava uma cerveja de 600. E a gente já conhecia o cliente também, de ele chegar, o cliente gostar da taça dele, o lencinho e o cervejela, né, que é o isopor, com a tampa. Então a gente ia saber, tanto é que já tinha separado lá o isoporzinho dele. Eu acho muito engraçado quem bebe e tem manias. Eu acho muito legal, acho que eu queria muito ficar velho e ter algumas manias de... Não, eu acho muito bacana. Tipo, isso que o Joel falou, eu acho... Lá, vai ter, olha, eu acho muito legal, cara, assim, não, olha, pro Enzo olha, tem que ser... O caneco do Joel. O caneco do Joel. Porque eu lembro que quando eu me mudei pra Manaus pra fazer faculdade, aí do lado de casa tinha um bar. E tinha uns senhores, assim, tipo idosos. E em Manaus, o cara trabalhava às vezes no tribunal, trabalhava na assembleia e se reúne ali 5 horas pra tomar uma cachaça. E aí eu passava lá, eu até conhecia um dos senhores, aí chegou uma hora que eu comecei a beber com eles. Eu fico, meu Deus, eu vou virar um alcoólatra aqui. Mas eu achava legal um senhor que cada cerveja que vinha tinha que trocar o copo. Ele não toma no mesmo copo. Olha, veio outra garrafa, troca o copo. Então ele vai trocando de copo. Eu achava aquilo ali assim... Tem muitas manias, assim, de quem bebe mesmo, ele vai tendo esse jeito. Tá estudando pra ver qual que tu vai... Qual é que eu vou adquirir com o tempo? Tem cliente que ele não toma cerveja no copo descartável, só se for copo de vidro. Mas eu tenho aí tem preconceito. Que já não toma no copo de vidro, só se for no descartável. Mas, meu Deus. Agora é assim, claro que no copo de vidro a cerveja ela fica mais gelada, entendeu? O copo descartável, ele tem uma diferença, porque existe o copo leitoso e existe o transparente. Que é o copo de cerveja mesmo. O leitoso, ele não serve para cerveja. Tu vai colocar a cerveja, ela vai espumar e ela vai esquentar também. Então tem que ser o copo transparente. Olha tudo isso, tá vendo? É muita história. Eu fico imaginando que o Joel ele não tá contando nem 1% das histórias de bar dele. Quando começou, Joel, só era tu atendendo? Tu e mais um, assim? Não, quando a gente começou, era eu, minha irmã e um primo meu. Aí depois a gente já foi, crescendo e tal. E tal, até que a gente mesmo fazia esse trabalho. De eu repor, de carregar. Eu sempre gostei de fazer tudo isso. Teve uma vez que uma cliente minha, ela era de fora, já no período do festival. E eu sempre ajudo. E hoje já não faço mais, porque... eu adquiri uma hérnia, graças a Deus eu fiz uma cirurgia, já tô de boa, ainda vai fazer 2 anos. Mas eu sempre ajudei ali, de eu varrer, limpar banheiro, de eu ir embora, ia junto deles. E ela perguntou o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu disse, não, que eu gosto, aqui não vai mudar nada na minha vida. E ela viu, eu varrendo, juntando lixo, tudinho. E nesses eventos que acontecem, eu também faço a mesma coisa. Terminou o evento, a gente pega todo o equipe, bora... vai pra catedral, varre, limpa, deixa tudo limpo e eu acompanho, entendeu? Então até um incentivo pro colaborador também estar junto. E eu gosto de fazer esse papel. De estar junto. O bar ser na frente da catedral te ajuda ou te atrapalha, João? Bom, então, a gente é abençoado, né? A gente tem um certo cuidado também, né? De vez em quando o padre puxa minha orelha, né? Que às vezes eu não tô lá e os meninos extrapolam um pouquinho no som e eu sempre digo, ó, cuidado. Ele me chamou, já você tem um cuidadinho aí. Porque na hora da missa, né? Todos os dias acontece a missa lá, né? De 19 horas até aí 20. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu comparo o Joel, que ele vai ficar famoso igual aquele bar que tem em Manaus. Como é que é o nome? O Bar do Armando? O Bar do Armando, que é ali no teatro, né? Sim. Aquilo ali é um ícone, assim, pra Manaus, né? Você tá Agora, ali... o que eu acho muito interessante, né? No bar não tem nada, né? A não ser a cerveja. Tu chega lá, é como se fosse um galpão, teia de aranha e tudo. Só que tem, assim, uma história, né? O Bar do Armando. Eu conheci a filha dele lá. De algumas vezes que eu fui, assim, com os amigos... Pô, empolgação pra gente ficar um pouco alegre. Então eu tomava sempre uma cervejinha. Mas eu confesso que às vezes eu pergunto pros meus amigos ou pro cliente meu, qual é o gosto? Por quê? Ele diz que é gostoso. Que é gostoso. Gosta do sabor, entendeu? E assim,
tomar, vai tomar naquela hora, mas não que eu goste. Só que a pessoa que toma a cerveja, ela realmente gosta do sabor da cevada, é gostoso, é isso, aquilo, saboreia, enfim, não tem explicação. Tu não é uma pessoa de beber bastante, assim, já? Não, eu confesso que eu nunca gostei de beber. Nunca. Mas uma vez ou outra, até pra cá, não bebo não. E eu levo muito a sério o meu trabalho. Tanto é que meus colaboradores, eles não bebem no trabalho, entendeu? Lá fora, beleza, tiver uma brincadeirinha, ou vai pra casa, ou a gente combina alguma resenha. Mas no trabalho mesmo não, porque tem muito dono de bares que trabalha só se estiver bebendo, né? Então, eu tenho essa vantagem muito grande comigo de eu não beber. Tá focado totalmente ali no trabalho. Na verdade, vai estar a cerveja aí na minha frente. Não tenho vontade de dizer, quer tomar uma cerveja hoje. Não. A cerveja vai passar um tempão aí. Depender de mim. Vai ficar lá. Tiver várias histórias assim da pessoa que abriu um bar, porque não, eu gosto ali de tomar uma cerveja com os amigos. Vou abrir um bar, né? Não é o teu caso. Porque tem muita história. Tem donos de bares que eu acho interessante, né? Que tem aquele bate-papo no balcão e tal. Mas assim, não é meu, porque eu levo muito a sério o meu trabalho. Muito mesmo. Então, eu tô trabalhando. Eu levo muito a sério. E eu acho que o fato de você levar a sério também é um segredo do teu sucesso, né? Sim, com certeza. Porque quando a pessoa... O lucro nesse ramo já é baixo. Se tu ainda bebe o teu lucro, né? Porque tem dono de bar que bebe junto com o cliente. Aí quando for ver, já bebe mais do que o cliente. E aí... Vai acontecer casos que vai confundir as coisas, né? De a tua amizade com o teu cliente, porque depois, tu bebeu, tu não pagou, isso, aquilo. Então não vai dar muito certo. Não dá certo. Ele é teu amigo, mas ele é teu cliente, então tu é o dono do bar, mas tu não pode confundir as coisas. Então, eu vejo muito por esse lado. Eu sou dono do bar, tu é meu cliente, te é amigo, pronto. Então, a gente não vai confundir muitas coisas. Pega essa dica aí, hein? Ser dono de bar, por favor, não confunda as coisas. Se bem que eu queria abrir um bar só pra Só pra receber os amigos. Só pra receber os amigos. Então já sei que com bar não ganharia dinheiro. Não, tu ia tomar todo o teu lucro, amigo. Eu ia tomar meu lucro. Tô vendo. E tu ia ter umas manias estranhas, eu tô percebendo assim. Eu ia trocar meu copo. Cada garrafa. E tem um lencinho específico. Tem um lencinho de seda, tudo. Entendi. Tem que estar véu de noiva. Que fala, né? Ele me exigia, tem que estar véu de noiva. Se não tiver, tinha que voltar, pegar outra. Falando em véu de noiva, Joel, tu nunca pensou em vender chopp ali? Então, o pessoal daqui não tem muita cultura de chopp, não tem. E o chopp, ele tem uma data, né? Tem uma validade. É muito rápido, né? Tem que ter um grau de conservação. Então, teria que vender aquele chopp ali no mesmo dia, ou no máximo 2 dias, se eu não estou enganado. E o povo não tem a cultura. É igual a torre. Pra lá não dá certo a torre. Não dá engraçado que em Manaus o povo, assim, Praça do Eldorado, existe muito. Toma muita torre e eu acho que quem tentou fazer aqui foi o Charles e não deu certo. Não Sim, teve ali, certo. Era do Blackout, eu acho, né? Também, que tinha um barzinho ali na Vicente Reis, eles tinham torre. Uma torre hoje em dia, ela custa em média R$500. Sim. Então eu já imaginava o prejuízo que ia ter, né? O cara porre ali, brigar e tal, se foi minha torre. Então, eu não vejo... Pra gente lá não tem muito esse... certo, né? Não dá muito certo. Pro festival, tu tem alguma programação específica, assim, ou algo de novo que tu vai ter pra esse festival de 2025? Então, o festival depende muito aí da gente conversar com a nossa parceira Ambev, né? Pra ver o que vem de novidades aí, né? O que vai ter de promoção. Como a gente estava conversando sobre a bebida, né? A marca que vende mais... O patrocinador do festival é a Brahma. Então a gente não tem muita saída na Brahma, né? Não. Aí a gente faz um investimento. Só que como é parceiro, a gente tem que ter esse produto para aparecer no mercado. Por mais que você tente colocar um preço mais barato, mas o cara quer a outra cerveja. E gosto ninguém se discute.
Então tá no compasso de espera para esse. Isso. Eu acho que ele já tem tudo esquematizado, ele não conta. Ele vai soltar só lá nas redes sociais daí. Você vai ver só. O pessoal Ele tá assim. Eles estavam me cobrando nosso vídeo, né? Da abertura do chamado pro festival, né? Que a gente fez ano passado e tal. A gente foi ali pro Parananema, pro uma chácara de uma amiga nossa. Só que a gente ainda não fez esse vídeo, né? Um influencer hoje, esse Um rapaz. influencer. Tá me perguntando no vídeo, e o vídeo? Eu não tenho mais vídeo. Não tem mais live, o que tá acontecendo? Preciso voltar a fazer minhas lives. Eu acho. Distribuir farofa e bolo. Não. E olha você, meu amigo, que está aqui nessa tarde de sábado, assistindo mais essa história empreendedora do nosso amigo Joel Pessoa. Curta nossas redes sociais, acesse o nosso YouTube, verifique as outras histórias também que nós temos lá. E se você tiver alguma indicação de mais um empreendedor para vir aqui, nos avise. E, Joel, eu fico me perguntando assim, tu diz assim que diferente do Enzo, se tivesse um bar, ele ia usufruir de tudo ali. E tu pensa assim em passar esse legado para alguém. Esse alguém seria teu filho? Então, meu filho não... ele não Mas se vê muito... ele não tá ali assim contigo o tempo todo não, e tudo mais? Ele tá morando em Terra Santa. Porque tu citou várias vezes ele aqui, nas circunstâncias, eu pensei assim que... Resolveu, porque assim, eu tenho um filho meu filho biológico, né? Meu filho tá com 25 anos. E tem meus sobrinhos que se tornaram meus filhos também. E tem mais outro filho meu que tá em Porto Alegre, que viajou ano passado. E meus sobrinhos, meu casal de sobrinho, né? Minha sobrinha, meu sobrinho, então eles vieram pra cá bem pequenos, com a minha irmã. Então eles se tornaram meus filhos e eles me chamam de pai também. E o Benetes, ele tá morando em Manaus, né? A Jordana tá aqui com o meu netinho também, ela também já tá esperando outro netinho. Olha. E eu tenho também uma netinha que já vai fazer 10 anos, que é do meu primeiro filho, né? Meu filho biológico, que está morando na cidade de Terra Santa. Ah, entendi. Tu tem só um filho biológico? Eu tenho só um filho. Os outros adotivos. Sim. Perfeito. Joel, tu chegou a ser casado assim? Não, Joel. Nem pretendo. Eu acho que eu acho não. O Joel não é um homem pra casar, Joel. Não, eu sei, né? De repente você encontrar alguém, né? Que a gente acha que vai dar certo, né? Mas eu gosto dessa minha vida de... Eu me sinto de liberdade, entendeu? Eu sempre digo que eu vou chegar em casa, como a minha rotina é de trabalho à noite, eu não tenho horário para chegar, não tenho horário para sair. A hora que eu fosse, vou em tal lugar, vou dizer para minha irmã, para minha mãe que eu tô saindo, eu sempre digo, olha, não sei que hora eu vou voltar. Eu saio, eu vou ali rapidinho, eu vou no bar, né? Aí vai aparecendo outros trabalhos e eu vou ficando. Mas tu não ia demorar. Mas eu acho que esse é um dos principais, e a Nádia também vive isso, né, Nádia, na Aquiboi. É que nesse ramo comercial, de empresarial, você não tem como dar certeza do horário que você chega, do horário que você sai, porque a rotina ela não é a mesma coisa todo dia. Por mais que a gente faça muitas coisas todos os dias, a mesma coisa, é uma rotina, você vai abrir, vai fechar, mas nesse decorrer do dia, todo dia acontece algo diferente. Sim, às vezes aparece de tu conversar com fornecedor e a hora vai passando, e depois já chega outro, e tu vai conversar com um cliente. Sim. E não adianta, você não tem horário para voltar. Não. Às vezes você tem horário para sair, mas para voltar não tem. Uma coisa que eu também sempre questiono, com relação às pessoas que vêm de fora para comercializar seu produto em Parintins. Eu acredito que já teria que haver uma fiscalização sobre isso. Porque, por exemplo, a gente sofre muito lá no bar, ali naquela área onde a gente trabalha, com os ambulantes de bebidas. Esses ambulantes que vêm de Manaus, outras cidades também, aqui próxima do outro estado, eles simplesmente se instalam ali na frente do bar. E tu pode mandar tu sair. Eles atendem a clientela que está na mesa e a gente que paga todos os impostos, paga as licenças, muitos deles não pagam. Tem uma coisa também que acontece por exemplo, não sei se você já passou ali na Avenida Amazonas, está cheio de pessoas ali
para pegar uma senha, para uma vaga de ambulante. Mas ali tem muitos que estão para pegar para pessoas de fora. E eles reclamam. Já pega para vender. Porque tem gente de fora, ambulante e tal. Só que eles mesmos comercializam esse espaço. Entendeu? Eles pegam as senhas para vender para pessoas de fora. Então esse povo vem só sem ter gasto nenhum, sem pagar praticamente nada. E acaba prejudicando nós que já estamos aqui. E porque não movimenta o comércio local, né? Sim, movimenta. Porque o que movimenta o comércio local, isso é até interessante para as pessoas entenderem, é você comprar aqui. A gente precisa ter uma campanha, dizer assim, cara, se eu quero comprar uma bebida, eu quero comprar alguém daqui. Se eu quero fazer minhas compras de um supermercado, eu quero comprar com alguém daqui. Se eu quero comprar uma camisa de boi, eu quero comprar com alguém daqui. E muito importante saber se o dinheiro realmente fica aqui. Porque não adianta, por exemplo, puxando a sardinha pro meu lado, tu comprar numa empresa aqui que ela só faz as coisas para fora. No caso da minha camisa. A minha camisa eu faço aqui ela. Sim. Meus produtos eu compro de artesãos parintinenses. Parcerias são de Parintins. E são aí não adianta nada vir um cara na época do festival que faz a camisa em Manaus, que faz a camisa em São Paulo. O dinheiro não vai ficar aqui. E às vezes nem tem licença de nada. Sim, exatamente. Não tem selo, não tem etiqueta. Não assim, tem o que a gente estava conversando aqui. Você conhecer como uma loja funciona. Você conhecer como é que foi feito aquele design. Mas é feito aqui, mas a costureira é daqui, mas o dinheiro fica aqui. Isso aqui é muito importante. É muito fácil tu abrir uma loja, comprar uma camisa de São Paulo, comprar uma camisa de Manaus, paga aqui, no máximo tu paga um funcionário e o dinheiro não fica aqui. Sim. Isso aqui, qualquer pessoa consegue fazer isso. Agora, tu conseguir que o dinheiro fique aqui, conseguir que o dinheiro rode aqui, que é o que você faz também, isso é muito difícil. Aí chega na época do festival, que todas as pessoas falam assim, não, essa é a época que Parintins roda dinheiro. Mas será que roda pro parintinense mesmo? Não. Será que o dinheiro fica aqui? Não vê? O próprio Joel é um exemplo disso. O próprio supermercado, eu vendo menos bebida. Por quê? Porque eu tô fixo. O cara que vende bebida, ele tá rodando esse ambulante. Ele vai na fila, ele roda, e tu tá lá preso com a tua mesa. Essas bebidas, além de eles venderem as bebidas, eles já trazem a bebida de Manaus. Eles não compram aqui. Embarcações para trazer o produto deles. Inclusive, tem pessoas que vêm, já trazem o rancho, já trazem tudo de Manaus. Sim. Entendeu? A maioria não consome aqui. Nada aqui. Não, eu acho que 80%, vamos dizer que 20% consoma, faça um consumo aqui, 80% já vem tudo comprado. Tá, a alta classe social que vem naqueles iates, não compra não compra. Se duvidar, ele até bate o grão de areia para entrar, porque ele não quer levar. Entendeu? Porque não compra. Ele já vem, já tem a van, já tem a picanha, já tem o gin, já tá tudo dentro, já compra tudo em Manaus. Então, o que movimenta o comércio, assim? Pagar atracação, outra coisa? E isso é um negócio que tem que ser muito pensado do festival. Eu acho que teria que ter uma fiscalização muito rigorosa, né, com relação aos ambulantes, né? Então, porque realmente acaba prejudicando muito. E na época, durante o dia, beleza, eles ainda fazem uma fiscalização ali, retira e tal, mas à noite não tem fiscalização. Então, tu deixa de vender o teu produto, não deixa de vender, ou seja, tu já contratou ali vários colaboradores, tu tendo movimento ou não, tu tem um compromisso de pagar Sim. o teu colaborador, mas já o que era para tu ter uma renda a mais, tu não tem por causa desses ambulantes que vêm de outros lugares. Eu não sou nada contra, né, que os ambulantes, mas que seja pessoas de Parintins, que sejam daqui, que a renda vai ficar aqui em Parintins, que vai dar oportunidade para alguém trabalhar aqui. Então, eu acho que aí tem que ter uma fiscalização mais rigorosa com relação a isso. E sobre isso, assim, Joel, como tu enxerga Parintins do futuro? O que tu enxerga do empreendedorismo? Como é que você enxerga essa cidade daqui a 20 anos, por exemplo? Bom, eu confesso que eu espero que Parintins melhore mais ainda, né? E em termos de outras cidades, né? Parintins, para outras cidades vizinhas, a gente ainda é uma melhor cidade que as outras. E Parintins, ela
Eu ainda vejo ela como um polo, né? Que todas as cidades vizinhas vêm para cá. Já viajei por algumas outras cidades por aqui, por perto. Já fui até Manicoré também. Mas em termos de melhoria, Parintins na frente de outras cidades ainda é melhor. Mas Parintins precisa evoluir muito ainda com relação a, como te digo, para tu fazer um investimento caro, tu precisa ter alguém que vá consumir o teu produto. Então, Parintins ainda não está tão preparado para isso. Porque não vai adiantar tu fazer um investimento e tu não ter a clientela para manter aquele negócio. Sim. Às vezes eu comento muito, Joel, que as pessoas falam, poxa, mas Parintins falta um shopping, falta um cinema, falta um monte de coisa, e a gente fica... Mas se a gente colocar na ponta do lápis, pouca gente tem condições, às vezes, de pagar essas... Será que vai ter essa demanda? Será que tem demanda, né? Não é só, digamos, a pessoa instalar um shopping ou instalar uma loja, porque aquela loja, ela precisa se manter. Sim. Entendeu? Por exemplo, a gente já tem lojas grandes em Parintins, né? Até porque hoje tem a melhoria da energia, né? Que já tem uma energia Sim. já de mais qualidade. Mas para a loja se manter, ela precisa vender. Precisa ter o cliente. E quanto maior o negócio, a tua despesa, ela aumenta. Então a gente precisa dos clientes. E hoje a gente ainda não está tão preparado para isso. Não. E aí, dona Nádia, a gente vai pro nosso bate-bola, pro nosso convidado. Eu tenho certeza que se a gente fosse dar corda aqui, né? É porque ele não está bebendo. Ele não aceitou a cervejinha que eu ofereci pra ele. Mas se fosse uma Antártica, eu acho que ele tomava. Eu acho, certeza. um litrão. Um litrão, com certeza. Joel, tem redes sociais, Joel? Sim. Qual é o teu Instagram? Bado Joel Underline. E o Facebook é Joel Pessoa. Então, quem quiser te seguir, é só seguir @barra do Joel Underline e no Facebook. É Joel Pessoa. Então vai ter novidades, assim. Vai ter o lançamento do festival? A gente tá trabalhando aí pra fazer aquele vídeo, né? Que as pessoas esperam todo ano. Ai, Joel, o nosso bate-bola funciona assim. A gente faz uma pergunta e tu fala o que vem na tua mente. De bate-pronto. Né? E a primeira pergunta, Nádia, qual é? Olha, sempre o que boi é o teu, né? Mas nós já sabemos que é o melhor boi. E futuramente será o Tetra, né? Ai, Joel. Não vai. Não se iludam, por favor. Deixa pelo menos se iludir, Gente, ser feliz, poxa. Estão vivendo em que mundo? Parintins. Joel, quem seria a pessoa que tu queria que sentasse no teu bar? Pessoa famosa. Eu confesso que pra mim todos os clientes são famosos pra mim. Olha, que resposta. Você é um empresário nato. E me diz uma coisa. Qual seria... Eu não vou perguntar de cerveja em si, porque a gente sabe que teu carro forte é Antártica, né? Mas qual seria um acompanhamento que não pode faltar no teu bar ali? Pra cerveja? Isso. Então, Tem alguma coisa que as pessoas sempre pedem ali? tem a música, né? Uma boa música, e aqui a cerveja tem que estar bem gelada, né? Que tem um ditado muito certo. A boa música, cerveja bem gelada e uma conversa boa. Tá tudo certo. Uma música, Joel. Música, eu confesso que eu sou eclético. Você não tem uma música preferida? Não. Eu gosto muito Bruno Marrone, Alcione. Eu sou das antigas. Pô, isso daí num karaokê, mano. Meu Deus. Você já sabe, olha, quando o Joel lançar a casa de show dele, vai trazer Bruno e Marrone pra inauguração. Já pensou? Uma comida que tu goste muito? Eu gosto de peixe. Com farinha. Tambaqui. Todo tipo de peixe. Um livro, Joel. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não tenho preferência de livro. Eu não sou muito de ler. E assim, tem algum sonho de infância que tu tinha? Algo assim que tu queria muito fazer que tu ainda não conseguiu fazer? Eu confesso que eu não lembro meus sonhos de infância.
Eu só sei que eu queria ser alguém na minha vida, né? Conseguiu, é um ícone hoje, né? Parintins, né? Sim. Mas eu nunca sonhei e sei quem eu sou hoje. Tem pessoas que perguntam pra mim, tu se sente famoso? Não, eu me sinto uma pessoa normal. Sinto, sei lá, mas se vocês acham que eu sou... Um filme, Joel. Filme, eu gosto muito de filme de ação, 007, suspense. Esses filmes aí que eu gosto, das antigas também. Rambo, né? Também. Uma dica, assim, pra quem tá começando a empreender na tua área. Então, primeiro que não é fácil você começar. Vai ter os percalços, mas você não pode desistir. Ser perseverante, né? Ser perseverante. Vai ter várias pedras no teu caminho, mas se você for desistir na primeira, aí já é melhor desistir, né? Porque dificuldade você vai encontrar sempre. Parintins em uma palavra, Joel. Eu amo Parintins. Me apaixonei por Parintins. Tô até hoje aqui. Né? Ele comeu os peixes daqui, não saiu mais. Ele comeu os peixes. Sim, ali da Laje, na Vila Amazônia. Joel, a gente tá chegando ao fim. Eu só quero te agradecer pelo tempo que você ter tirado aqui com a gente, por essa conversa maravilhosa. Você realmente é uma pessoa iluminada. Eu acho que isso é o que a gente pode dizer assim de um adjetivo. Joel é uma pessoa iluminada, aquela pessoa que é boa de coração, aquela pessoa que onde chega traz uma boa energia, e eu acho que esse é o segredo do teu sucesso, né? As pessoas que tomam ali uma cervejinha no bar, as pessoas que te conhecem, eu acho que sentem isso, como você mesmo citou aqui pra gente. Quando você viaja, você leva os clientes junto na tua bagagem. E você é isso, essa pessoa agradável, essa pessoa que é ícone, né? Sim. Hoje em Parintins, e te receber aqui é sempre com muita alegria e uma satisfação. Então só tenho que te agradecer mesmo, em nome do Papo Negócios. Tenho certeza que você ainda vai voltar aqui para falar muitas outras novidades, né, Nádia? Eu quero dizer assim que foi difícil trazer esse homem, olha. Foi difícil. Cara famoso, né? Tentou dizer, rapaz, a gente vai conseguir trazer o Joel. E a gente sempre fica naquela, pô, Joel do Bar do Joel, cara, como é que é isso e tal. E ele chega aqui, abre esse sorriso dele, uma pessoa super simpática, super cativante. Agora dá pra entender por que as pessoas falam tão bem do teu bar, esse teu carinho que tu tem com os teus clientes. Isso é o que transforma, isso é o que faz o teu nome ser tão bacana na cidade. Então espero que você continue sendo assim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber se tu quer dar um último alô, um último convite para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast. A última palavra amiga, né? Sim. Então eu que agradeço, né, ao meu amigo Enzo, Nádia, né, pelo ter lembrado, né, do Bar do Joel, pelo convite. Sei que não foi fácil eu chegar aqui pelos desencontros, mas eu agradeço muito, né, pela oportunidade de estar contando a história do Bar do Joel, né, como começou, o que vai ser daqui para frente. E eu quero também dizer a todos os meus clientes que eu sempre digo que do grande ao pequeno, para mim, todos têm o mesmo valor. Eu vou tratar todos da mesma forma, porque é o cliente que eu coloco lá que os maiores responsáveis pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento, é o nosso cliente. Então, todo meu cliente tem um valor igual e eu dou maior valor para eles também. Eu sempre vou priorizar muito o nosso cliente, muito o cliente Bar do Joel. E você que é empreendedor também, não desista quando tiver alguma dificuldade, porque dificuldade a gente sempre vai encontrar, a gente só tem que aprender a lidar com as dificuldades para a gente resolver. Problemas vai existir, mas existe a solução, né, para os problemas. E desde já agradeço a todos vocês e sigam aí o Papo e Negócios, tá? E também você que é um empreendedor, você pode também vir aqui contar a sua história, aqui, como começou o seu negócio e como você está hoje. Então, desde já, muito obrigado. E tudo de bom, né? E sucesso aí no podcast de vocês. Obrigado. Obrigado, Joel. Pessoal, estamos chegando ao fim. Segue essa dica do Joel. Você que é empreendedor e quer estar sentado aqui com a gente, contando a sua história, escreve pra gente.
curte, compartilha nossas lives, segue a gente nas redes sociais que você pode estar aqui contando a sua história. E um beijão, ó, e até o próximo sábado. Tchau, tchau.